Olá, esse é o terceiro vídeo da série Minha História, onde eu compartilho com você acertos e erros dos meus 30 anos na gastronomia. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, porque tem uma sequência e pode ser interessante você saber de todos os fatos. No vídeo anterior, eu contei para você a minha primeira tentativa de empreender com comida. Hoje nós vamos para a segunda, que na realidade foi quando eu comecei o serviço de buffet. A minha vida mudou um pouco depois daquela primeira tentativa. Eu me separei, mudei de casa e mudei de trabalho também. E fui trabalhar com eventos, um trabalho que, aliás, eu adorava. Trabalhava só nos eventos bacanas que aconteciam no Rio e em São Paulo também. E a minha vida parecia uma festa nessa época. Por um momento até eu esqueci a ideia de empreender, porque o trabalho era bom, eu era bem remunerada e não via necessidade de mudar de vida naquele momento. Nessa empresa de eventos, a minha vida era super animada. Eu participava dos eventos mais bacanas que aconteciam, assistia os shows de cima do palco. Enfim, era uma vida ótima. E uma das minhas atribuições nesse trabalho era ajudar a organizar os eventos internos da empresa. E o que tinha nos eventos internos? Serviço de buffet. Foi nessa época que eu conheci uma das minhas musas inspiradoras para essa carreira, que foi a Sueli Cabral, do buffet Cabral Caminha. A Sueli sempre foi muito inovadora e o trabalho dela já naquela época, quase 30 anos atrás, era muito diferente de tudo que qualquer pessoa jamais havia visto. Ela fazia montagens surpreendentes, usava ingredientes brasileiros, valorizava a gastronomia brasileira como ninguém mais fazia. E eu ficava olhando o trabalho da Sueli e nós acabamos nos aproximando e ela me contava e eu achava aquilo tudo muito incrível. Eu falei, nossa, trabalhar com comida e fazendo eventos deve ser a combinação perfeita. Bom, passou mais ou menos um ano e eu fiquei de novo com aquela coceira de querer empreender. Pedi demissão e resolvi abrir uma empresa de eventos. Na realidade eu queria mesmo começar um buffet, mas eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Então eu resolvi começar com uma empresa de eventos, prestando serviço inclusive para a empresa onde eu trabalhava. Eu supervisionava a montagem de palco, às vezes fazia receptivo, fazia eventos em geral. E eu tinha essa vontade de começar o buffet, mas ainda não sabia por onde começar. Então um dia eu estava entre trabalhos e fui fazer um freelancer numa agência de publicidade. Estava sentada na baia em frente a mim, estava uma amiga, Cláudia também. E eu estava falando ali daquela minha vontade de ter um buffet, de começar um negócio de comida. E ela falou, ué, por que você não começa? E com aquela pilha que ela me deu, eu falei, vou começar. E assim nasceu a primeira semente do buffet. Ela inicialmente falou, faço com você, a gente pode fazer junto e tal, mas depois ela acabou desistindo. E aí eu fui para casa, fiz um cardápio, pensei nas minhas receitas mais bacanas, escrevi, pensei em ideias de mesas para serem montadas e fiquei super animada. Só que aí veio a primeira questão, né? Vender para quem? Como que eu vou anunciar? E aí eu fiquei com aquele cardápio na mão, meio sem saber o que fazer com ele. Aí tomei a seguinte decisão, eu vou telefonar para os meus amigos e vou avisar que eu estou fazendo buffet. E aí, duas amigas resolveram falar, ok, eu quero. Uma é a Andréia Aloy, foi minha companheira de trabalho nessa empresa de eventos, e ela falou, você vai fazer meu aniversário? Que ótimo, quantas pessoas são? 80. 80. E no mesmo dia, uma outra amiga minha portuguesa falou, tu vais fazer meu aniversário. Tá bom, no mesmo dia. E assim eu fiz a minha estreia, num dia chuvoso de fevereiro. A Cláudia, aquela minha parceira da agência de propaganda, foi me ajudar a transportar, a carregar, porque era muita coisa. Eu tinha um carro velho, um Chevette daqueles que só pega empurrando. E assim foi a minha estreia com o serviço de buffet. Na minha casa, era um apartamento não tão pequeno quanto aquele como a época das quentinhas, mas era uma cozinha pequena, com fogão de 4 bocas, e foi assim que eu comecei. Olhando para trás, realmente parece que foi tudo muito rápido, mas esse começo, esses primeiros meses, realmente demoraram um pouco, as coisas demoraram um pouco a acontecer, porque eu tinha então, depois dessas duas festas, eu tinha 2 eventos para mostrar, mas eu ainda não tinha experiência, não tinha carteira de clientes, não sabia bem, não tinha internet, né? Não tinha site, enfim, tinha que fazer folheto, panfletar, fazer contato por telefone, eu fazia até.
Entre um evento e outro eu divulgava, mas as coisas demoraram um pouco para acontecer nesse início. Então eu resolvi investir em fotografias de divulgação. Passei 3 dias cozinhando, chamei um fotógrafo e fiz umas fotos bacanas. E a partir daí eu fiz um portfólio, eu já tinha uma experiência de eventos e eu juntei essa experiência de eventos com um buffet. E assim eu consegui fazer a minha primeira venda corporativa. E quando eu entrei no mercado corporativo, as coisas começaram a ir um pouquinho mais rápidas, porque no mercado corporativo boca a boca vai rápido, a empresa faz vários eventos no ano, enfim, acaba indicando para alguém de uma empresa parceira e aí realmente andou um pouco mais rápido. Eu ainda trabalhava em casa. Eu já estava no 2º casamento e o meu ex-marido não suportava a minha profissão. Ele ficava muito chateado com a minha falta de horário, com minha rotina, ou seja, com a minha falta de rotina. E nessa época eu fazia muitos eventos fora do Rio, como produtor e até fazendo um pequeno serviço de buffet. Viajava para São Paulo, viajava para Salvador e no final o meu casamento não sobreviveu à minha empresa de eventos, ao começo do meu buffet. Pouco tempo depois desse início com os corporativos, mais ou menos um ano depois, eu achei que era hora de ter o meu primeiro endereço comercial. Porque até então eu trabalhava em casa. Eu morava num apartamento tipo casa, tinha espaço, eu peguei uma parte do apartamento para colocar o meu material, fazer o meu escritório, mas ainda era na minha casa. E naquele momento, com aquela situação ali meio desgastada do casamento, eu achei que era hora de eu realmente ter um endereço comercial, ter uma pequena cozinha. E assim eu aluguei uma casinha super simpática no bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro, e montei o meu primeiro escritório / cozinha. Super animada, nossa, agora tenho um endereço comercial, mas eu não me planejei para aquilo. Então as contas começaram a chegar, aluguel, custo fixo, né? Foi a primeira vez que eu acho que eu escutei a palavra custo fixo. O meu perfil de empreendedora nunca foi, ou não foi, pelo menos no começo, de ter um business plan, de fazer contas, planejamento, de onde eu vou tirar o dinheiro, eu simplesmente vou fazer. Assim foi na minha primeira tentativa e a segunda também foi assim. Só que a segunda eu comecei a dar passos mais largos e quando você dá passos mais largos sem estar preparado, o tombo também é maior, né? Aí eu falei, eu tenho que faturar. E aí eu fui atrás dos anuários de todas as feiras que aconteciam no Rio de Janeiro. Nessa época os serviços de buffet em feiras eram nababescos, assim, eram serviços enormes, eram ótimos trabalhos, inclusive financeiramente falando. Então eu fui atrás dos anuários das feiras e eu sentava, meu escritório não tinha móveis, eu sentava no chão com o telefone e ligava e botava uma meta. Enquanto eu não conseguir 2 contatos bons ou 2 empresas para eu mandar meu portfólio, eu não vou embora. Eu passava um dia no telefone, no final do dia eu conseguia bater minha meta, até porque meu dia não terminava se eu não tivesse batido a meta. E uma vez por semana eu ia no correio e distribuía aquele material. E assim, bem a duras penas, eu fui construindo a minha carteira de clientes e fui ampliando o leque de possibilidades. Até que eu tive o primeiro grande cliente, um consulado, e isso me abriu outras portas. Não pensem que isso é fácil, porque não é. Assim, hoje em dia eu acho que é um pouco diferente a velocidade por causa das redes sociais. Mas numa época que não existiam redes sociais, você dependia do jornal, de sair no jornal, sair na TV para poder aparecer. Isso era bem mais lento. Então foi realmente um trabalho de formiguinha. Mas eu finalmente consegui decolar. Se tem um insight que fica dessa minha fase e que eu gostaria de chamar atenção para quem pensa, quem está trabalhando em casa e pensa em sair para um endereço comercial, é para pensar muito antes. Quando você pensa, vou me mudar para um endereço comercial, essa mudança é semi-definitiva, né? Porque afinal de contas você vai investir num espaço novo, você vai gastar para se instalar e você não pode desistir depois de 3 meses. Em geral você tem um contrato comercial que é de 5 anos e você vai um pouco casar com uma despesa que é muito maior do que quando você trabalha em casa. Então esse é um passo que tem que ser muito pensado. Eu quase não consegui. Eu realmente foi um esforço muito grande para conseguir. E mais na frente eu vou contar um tropeço sério que eu tive um pouco depois dessa fase que eu me mudei. Eu realmente precisei gastar uma energia muito grande para conseguir me manter. Porque não estava na hora ainda de eu dar esse passo. Eu precisava ter um pouco mais de capital de giro, eu precisava ter caixa para me segurar durante os meses seguintes e eu não pensei nisso. Eu simplesmente aluguei uma casa, pintei bonitinho das cores que eu queria e fui. E isso é claro que nem todo mundo é tão inconsequente quanto eu fui.
Mas às vezes a pessoa bota os óculos cor-de-rosa e fala, eu vou para uma cozinha nova, vou alugar, vou mudar, vou abrir uma loja. E isso realmente tem que ser muito pensado esse passo tem que ser muito pensado antes dele ser dado. Continuamos no próximo vídeo.